Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar meus queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Dizer que sou grato a Deus por mais um dia de vida, mais um dia na sua presença. Sendo sabedores que esse é o dia que o Senhor nos deu. E nós temos que ser grato a Ele, mesmo diante das adversidades, diante dos obstáculos. Temos que ser gratos ao Senhor por mais um dia. Quero nesta noite compartilhar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está no livro do Êxodo, no capítulo 17 e no verso 15, que assim diz: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Esse é um versículo bastante conhecido, o trecho dessa história também bastante conhecido, quando o povo de Israel prevaleceu sobre os amalequitas, através da vida de Josué, através da vida de Moisés. E após a vitória, após vencer essa batalha, Josué vai e ele edifica um altar e coloca o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E fica a pergunta, o porquê Moisés tomou essa atitude. O que ele objetivou? Qual que é o sentido de, após uma batalha, ele edificar um altar e colocar o nome daquele lugar, daquele altar, o Senhor é a minha bandeira. Nós temos que entender e buscar a origem, o que originou a necessidade da utilização de uma bandeira. E estudando um pouquinho, nós identificamos que nos primórdios, onde haviam guerras de povos contra povos, exércitos contra exércitos, no calor da guerra, não se sabia quem era o exército amigo e quem era o exército inimigo. Assim, um general ele teve a ideia de que no grupo de soldados, dos seus soldados, um deles seguia com uma bandeira. E aquela bandeira servia de identificação para que em meio à batalha soubesse quem eram os soldados amigos e quem eram os soldados inimigos. Era uma forma de diferenciar, de identificar. Então a bandeira surgiu com esse sentido, com esse significado. Hoje, analisando as bandeiras de todos os países, a bandeira conta a história da sua pátria, a história do seu país, do seu território. Aonde olhamos e vemos que existe uma bandeira fincada em determinado território, em determinado lugar, nós sabemos que aquele lugar, ele pertence à soberania daquele território, daquele lugar, pertence àquele país cujo lá está a bandeira. Então a bandeira serve para identificar quem é, aonde está, e serve para identificar qual é a soberania. A soberania daquele território pertence a determinado país. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E trazendo para a nossa vida, segue da mesma maneira, da mesma forma. Aonde quer que nós andemos, nós precisamos fincar a bandeira a qual nós pertencemos. Nós não podemos estar num determinado lugar e quem olha de longe não perceber a diferença daquele que serve e daquele que não serve. As nossas atitudes têm que falar por nós. A nossa atitude é a nossa bandeira. A nossa postura é a bandeira que cravamos, dizendo assim que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. A bandeira que cravamos, ela tem que direcionar quem nós somos e de onde nós somos. A bandeira tem que mostrar, tem que identificar que nós somos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus, e que nós não somos deste mundo, que nós somos cidadãos dos céus. Nós pertencemos ao reino do céu e à sua justiça. E as pessoas têm que olhar, têm que perceber a bandeira fincada e identificar que naquele território, naquela região, a soberania é do Senhor Jesus, a soberania é de Cristo. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. O nosso falar tem que direcionar quem nós somos, a nossa postura tem que direcionar quem nós somos. Estamos vivendo num tempo que nós devemos nos posicionar de tal forma que nós sejamos identificados. Nós não podemos estar em meio à multidão e não sermos identificados como servos do Senhor, como um membro dos céus, como um cidadão dos céus. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Aonde quer que eu ande, aonde quer que eu vá, eu tenho que chegar naquele lugar e cravar
ali a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que este ambiente, ele é pertencente ao reino dos céus. Devemos influenciar e não ser influenciados. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Entregar o nosso coração ao Senhor e cravar dentro do nosso coração ali uma bandeira dizendo assim: Senhor, este ambiente, Senhor, ele é teu. A soberania do meu coração, Senhor, é tua. Hoje eu cravo, Pai, uma bandeira dentro do meu coração dizendo que este território é seu. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. O nosso olhar tem que identificar quem nós somos. O nosso falar, o nosso caminhar. Bandeira, identificação. Não podemos estar em meio à multidão. Não podemos estar em meio à multidão e não saber, não ser identificados. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Moisés, após uma grande vitória, reconheceu que toda honra, toda glória, toda adoração devemos dar tão somente ao Senhor. Edificou ali um altar. Disse assim: o Senhor é a minha bandeira. Chega o momento, chega a hora de os nossos conceitos, o nosso aprendizado, a nossa cultura ficar um pouquinho de lado. E nós reconhecermos que a partir de agora, o senhorio, a soberania sobre a nossa vida pertence a Deus. Andar como Jesus andava, falar como Jesus falava, amar as pessoas como Jesus ama, porque a soberania sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, não é pertencente mais a nós, porque nós pegamos e cravamos dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor ele tem a soberania, o Senhor é soberano sobre a minha vida, o Senhor é soberano sobre a minha família. O Senhor é soberano sobre os meus sentimentos. O Senhor é soberano sobre os meus sonhos. O Senhor é soberano sobre os meus ideais. O Senhor é a minha bandeira. Onde quer que eu ande, para onde quer que eu vá, as pessoas olharão e verão que ali vai um servo do Senhor. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai um cidadão dos céus, que não anda mais segundo a carne. Aleluia, porque entendeu a grandeza do Evangelho, porque entendeu a simplicidade do Evangelho, porque entendeu que Evangelho é renúncia, renunciar à cultura, renunciar aos ensinamentos, renunciar aos anseios, renunciar aos desejos, e tão somente entregar toda a soberania ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração e de toda prostração. O Senhor, o Deus, que nunca perdeu uma batalha e não vai perder. A partir desse momento que entregamos ao Senhor a soberania sobre a nossa vida, se prepare para lutas, se prepare para aflições, se prepare para obstáculos, para enfrentar situações difíceis. Se prepara, meu irmão, porque vai ser assim. Só que se prepare para ser vitorioso. Se prepare para nunca mais ser derrotado. Se prepare, aleluia, glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus, para ser instrumento do Senhor em cima desta terra. Aleluia, o nosso Deus, a partir do momento que Ele toma a soberania, Ele é especialista em fazer aquele que era vaso de desonra, e trocar, inverter, quebrar e fazer de novo, e tornar daquele vaso de desonra um vaso de honra em cima desta terra. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. O Senhor é a minha bandeira. Este território agora não pertence mais a mim. Eu não tenho mais a soberania sobre este território, porque agora é pertencente ao Senhor. Aleluia. O território da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus sonhos. E aonde eu andar, eu estou firmado, segurando a bandeira do Senhor Jesus. Aleluia. Aonde eu andar, as pessoas têm que olhar, têm que ver que eu sou diferente. O andar, a postura, o falar, o pensar, o posicionamento, as ações são diferentes. Por que diferente? Porque não são mais concernentes a este mundo. São ações que refletem aquele que tem a soberania sobre a nossa vida. O Rei dos Reis e o Senhor
dos senhores. As pessoas devem enxergar a Cristo através da minha vida e através da sua vida. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Apóstolo Paulo assim dizia: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, as nossas ações devem refletir isso. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele tem a soberania sobre a nossa vida. Ele tem a soberania. O nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, tudo, todo o nosso corpo, sendo um instrumento de perfeito louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. As pessoas olham para mim, olham para você e tem que ver Cristo refletido na nossa vida. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Fique com essa palavra no teu coração, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abrir as janelas dos céus e abençoar toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém?